Noemi, Noemi, ele vai se apresentar, né? Nós tínhamos convidado o secretário e o Noemi foi indicado para substituí-lo. O que nós gostaríamos, né, Noemi, era saber em que pé está, como está andando, né, o plano diretor, enfim, os comentários todos que já foram feitos, e qual seria a posição, né, da Secretaria de Transporte, da INDEC, nessa... Boa noite a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite pela participação aqui. E, em nome do secretário, pedir desculpas se ele está em Curitiba, participando do Fórum dos Secretários de Transporte, não pode comparecer. Então, eu pedi que a gente me apresentasse. Eu, que sou assessor dele, mais o Humberto, que é o diretor institucional dele. Eu sou engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP, trabalhei na Engenharia de Tráfego em São Paulo, no Rio de Janeiro, fui diretor de transição da Nave do Campo, passei por Campinas, na época de 84 até 97, então, 13 anos, né? 13 anos, na mesma época que o cara também estava aqui na Secretaria de Transportes. Depois fiquei um tempo fora e agora voltei há 2 anos atrás, atendendo o convite do Barreiro para fazer parte da equipe dele. Bom, o que nós estamos fazendo, né, em termos de mobilidade do motor, são várias, como o próprio Ricardo falou, né, as dificuldades que existem dentro do poder público, da empresa pública, de tocar as coisas, são muitas, principalmente pela desconexão que existe entre as várias áreas que deveriam existir. Eu até estou vendo aqui em Campinas, agora, nessa administração, uma coisa que eu não vi nos anos anteriores, uma interligação muito grande entre a Secretaria de Transporte da INDEC e a Secretaria de Planejamento e mais Secretaria do Governo, na concepção de vários planos de desenvolvimento. A prefeitura, a INDEC foi procurada, no início de 2014, uma ONG internacional, a WBCSD, é uma ONG com sede em Bruxelas, se não me engano, e eles quiseram fornecer para a gente subsídios, algum auxílio para desenvolvimento de planos de mobilidade sustentável. Com o apoio desse órgão, dessa ONG, a gente fez uma pesquisa online, para definir determinados indicadores de mobilidade. Essa pesquisa, ela tinha previsão pela estatística dos grandes organizadores, ela daria um resultado satisfatório com 1.200 respostas, 1.200 respondentes, e a gente atingiu aí, em 3 meses mais de 3.500 respondentes. Então foi uma pesquisa com bastante sucesso, embora esses dados, essas respostas tenham sido dados mais qualitativos e não quantitativos, pela própria forma que a pesquisa foi desenvolvida. A WBCSD também permitiu que a gente contratasse alguns consultores para nos auxiliar no desenvolvimento, no embrião desse plano de mobilidade. Então foi contratado uma equipe daqui de Campinas para explorar todos os 2 bancos de dados mais importantes que nós temos aqui em Campinas, que são o banco da bilhetagem eletrônica e outro banco é o banco de radares. Não olhando para o lado do mundo, por favor. Olhando para o lado dos veículos que passam em cada ponto de radar. Porque o radar, além dessa função de mudar os motoristas infratores de passagem, não é para todo mundo, mas eles registram uma série de eventos. Por exemplo, a gente pode a cada segundo saber quantos veículos passaram no certo cruzamento. Dentro do tempo de ciclo de um semáforo,
que tem o tempo de verde, amarelo e vermelho, a cada milésimo de segundo eu posso determinar quantos veículos passaram por aqui. Isso nos dá subsídio para desenvolver uma série de estudos voltados para volume de tráfego, que a gente usa para rodar a rede de transportes, e até para questões de segurança, observando aí quem passa em cima vermelho e quem segue no limite de velocidade. Esse trabalho foi concluído no dia 27 de janeiro com a apresentação de um seminário. O Humberto depois pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estava de férias nessa ocasião, mas foi apresentado um grande resumo desse trabalho e foi definida uma rede com o auxílio de um dos consultores, que é o pessoal ligado ao USP também. Foi feita uma modelagem da rede, principalmente a rede de transporte, que foi o foco principal. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão não vai dar tempo de falar. Com relação ao plano de mobilidade, então a gente utilizou esses dados, os dados desse trabalho aí, e mais uma série de outros dados que a gente tinha, de outras reuniões que foram realizadas, que o Humberto não pode falar depois, para montar o diagnóstico do nosso plano de mobilidade. E essas reuniões envolveram grande parte da população. Inclusive, os cicloativistas participaram. Se me desculpem, às vezes eu me falo de memória, não sei se você participou, você deve ter participado. E, inclusive, essas reuniões ofereceram também subsídios de problemas, de reivindicações da população para que fizessem parte desse diagnóstico. Daí nós vamos fazer também um prognóstico para essa preparação do plano. E a rede de transporte, como eu falei, que já foi montada, a rede atual, não exatamente a rede do sistema de ônibus, mas a rede dos desejos, utilizando como base a pesquisa do licínio de 2003 e também a de 2011, que foi feita pela MTU, na região metropolitana de Campinas, que foi por uma exigência nossa, acho que você não estava pensando, mas por uma exigência da INDEC, numa pesquisa anterior, a MTU tinha dividido a cidade em 43 zonas, então em 3 células de pesquisa. Por exigência da INDEC, nessa última pesquisa, a cidade foi dividida em 67 zonas. E trouxe um nível de detalhamento melhor, ainda não é o ideal, mas bem melhor para se fazer um plano de um diagnóstico. Porque a gente não conseguiu fazer pesquisa própria de Campinas. Uma outra coisa que está em andamento, e isso é uma coisa, você vai falar, por que isso está vindo antes do plano de mobilidade? É porque existem várias, por exemplo, foi conseguido, através do Orçamento Geral da União, uma verba para se fazer um estudo de viabilidade de um VLT. É uma coisa específica, mas enfim é o que foi solicitado para Brasília pela INDEC. Isso alguns anos atrás. Então, um estudo de modais, em princípio era para ser um estudo só do VLT, mas o Ministério das Cidades exigiu que se abrisse um pouquinho mais, não muito, porque senão a verba não seria suficiente para que isso fosse feito. Mas o que ela exigiu foi que se fizesse pelo menos 2 modais e para 2 rotas distintas. Então, esse projeto, esse estudo, a licitação encerrou a semana passada. A gente já tem o vencedor, que eu só posso dizer porque ainda não foi homologado, porque existem os trâmites legais para divulgação, cumprimento de recursos, esse tipo de coisa, mas a gente já tem um vencedor e provavelmente quem fará esse estudo. Uma outra coisa que também saiu antes disso, até porque por uma questão natural, e existem estudos antigos disso, que é o estudo do BRT, que atende a região sudoeste de Campinas. Ela abrange os corredores do Campo Grande
indo até o final lá no Itajaí, e também o corredor Amoreiras, indo até o Vila Nova. E além disso, um outro trecho perimetral que interliga esses dois corredores. Esse corredor também saiu porque tinha financiamento, tinha verba do PAC, e por isso saiu, mas era uma coisa meio natural, quer dizer, não se precisava esperar um plano de viabilidade, um plano de mobilidade, para chegar à conclusão que lá precisava de um corredor desse tipo. Esse processo também está em fase, já foi licitado o projeto básico, já foi concluído, toda a parte da aprovação pela Caixa. A semana passada, a execução do projeto executivo e a obra, e o prazo de abertura deve ser agora dia 6 de abril, para desenvolver o projeto executivo, então, e também a obra. Só tocar, você falando de ciclovia, falando do BRT. Eu não sei o que você sabe da ciclovia no BRT. Me parece que a concepção. Deixa eu pegar uma área. Me parece que a concepção lá atrás, mais do BRT, previa uma ciclovia paralela. E dentro da nossa concepção do plano cicloviário, a gente não quer a ciclovia concorrendo com o ônibus. A gente quer que o sistema cicloviário seja um alimentador. Um alimentador do sistema de maior capacidade. O ônibus do BRT, ou seja, lá que vier no futuro. Então, as estações do BRT, elas terão bicicletários, terão pontos de apoio para bicicletas, para que possa haver integração como alimentadores. Mais ainda sobre o plano viário, você também deve ter participado, não sei, daqueles estudos que a gente fez, uma série de reuniões, onde houve a participação, principalmente dos grupos cicloativistas, para a gente definir esse plano. E da forma que você fala, parece que a gente tem uma varinha de condão que vai lá, bate assim, o plano está pronto. Quer dizer, o plano está pronto, mas a implementação desse plano, ela tem que ser, claro, de forma gradativa e lenta. É difícil de se implantar de uma forma mais acelerada, até porque os recursos provenientes para a execução dos planos, nós temos 6 ou 7 fontes de recursos diferentes. E cada uma é uma dificuldade enorme na negociação. Por exemplo, a Norte-Sul e a Baden-Powell, que você citou, elas são de dinheiro vindo de TAC. A do Norte-Sul foi do Guatemi. Então, e quem está pilotando isso aí é a Secretaria do Governo, não é a IDEC. Então, tem que ter aí as opiniões de cada secretaria para a gente definir a colocação do produto. O Baden-Powell é um outro TAC, se não me engano, da MRV. Fez caca adoidado. Isso, o resto está fazendo. Sem parar. Oi? Fez caca adoidado lá, sem parar. Depois eu vou falar disso. Bom, a nossa ciclovia nós estamos estimando, pelo menos o que foi gasto agora, R$300 o quilômetro. R$300.000 o quilômetro. E nós temos, de outras fontes, tem fonte da Agencamp, mais uma série de recursos aí. Então nós estamos preparando o edital para lançar 20 quilômetros de ciclovia, que faz parte daquela meta do prefeito, que nesse valor vai dar R$6 milhões para execução de projeto executivo e obra. Então a gente espera, dentro de um mês, já ter isso aí para resolver. O plano viário, então, o plano cicloviário, então, ele contempla, como se deve ter visto, ciclovia não só no centro, eu concordo com você, poderia até surgir já com o aglomerado no centro, mas existem todas as dificuldades de recurso. E ele contempla também várias ciclovias. A Baden-Powell já está numa média periferia, e mais periferia mais à distância, como um Campo Grande, que tem previsão também para
ser feito lá. Um outro plano que nós estamos elaborando é o plano viário. Então, qual a diferença básica do plano viário e o plano de mobilidade? O plano de mobilidade tem uma amplitude maior, contemplando mais outros temas, não só o tema da mobilidade, assim, dos locais de transporte, mas inclui a questão tarifária, uma série de coisas. E tem um orçamento um horizonte, como a própria diz, de 10 anos. O nosso plano viário também está sendo licitado, também já foi feita a concorrência, nós estamos nesse prazo, aí, nesse hiato de divulgar o vencedor e esperar o prazo para recursos, para concretizar a homologação. O plano viário tem um horizonte de 10 e 25 anos. Então a gente pretende que, para um horizonte de 25 anos, ter uma definição de quais serão as diretrizes viárias para as várias partes da cidade, como foi mostrado nesse mapa aí. Esse plano viário, ele está sendo feito, pela mobilidade também, numa estreita relação com a Secretaria de Planejamento, que foi o que eu disse no começo. Eu nunca vi isso aqui em Campinas, pelo tempo que fiquei aqui. E nós estamos numa fase de definição da hierarquização viária atual e definição de gabaritos viários do futuro. E depois, com essa hierarquização viária, vai fazer parte tanto da luz como do nosso plano viário. Existe até uma piadinha que o pessoal fala, né, que você sabe o que veio antes. A história do Tostines, né? Se vem demais porque é bom, ou se é bom porque vem demais. Então, o plano, mas ninguém tem essa resposta. A questão da ocupação do solo e mais a questão do viário que tem que caminhar junto. Bom, eu queria então aproveitar esse minuto, e talvez um pouquinho mais, se for possível, que o Humberto fale das reuniões que já houve, que a gente já realizou, para ter a participação popular na concepção desses planos. Bom, eu vou passar a palavra para o Beto, porque eu acho que